Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição do Checkpoint, que é uma realização da Panrotas, da Imaginadora Marketing e Relações Públicas, que cuida da curadoria dessa série que a gente busca mostrar caminhos e soluções para o turismo nesse momento de pandemia, mas também em outros momentos aí da evolução do nosso setor. A gente tem a parceria na parte técnica da Rio Soluções Audiovisuais, que está lá diretamente do WPC, dando apoio para a gente aqui da imaginadora Juliana Aranega, que vai ficar mandando as perguntas. Mande suas perguntas pelo Facebook do Panrotas, pelo nosso WhatsApp, a Juliana vai mandar para a gente, e Rafael e sua equipe lá na House Mix, no WTC. Nossos convidados hoje para falar dos rumos da hotelaria, está bem diversificado para mostrar o que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil. A gente tem, pelo que eu estou vendo aqui na minha tela, vou começar da esquerda aqui, o Marcelo Marinho, do Intercity Hotel Group. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom? O Pedro Ribeiro, Marcelo, diretamente de Porto Alegre, o Pedro Ribeiro, da Dom Pedro Hotels and Resorts, que tem hotel aqui no Brasil, que tem hotel na Europa, tem resorts na Europa, diretamente de Lisboa. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, bom dia, boa tarde, aqui em Lisboa. Aí já é boa tarde, né? O Thiago Varalho, do Clube Med, que tem os seus villages aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, inclusive na China, não é, Thiago? Bom dia. É isso aí, bom dia a todo mundo. Um prazer estar com vocês. E Tieco Aoki, diretamente de São Paulo. Da minha casa. Da Blue Tree Hotels, que também vai trazer aí toda a sua experiência. Tudo bem, Tieco? Bom dia. Oi, bom dia. Eu queria começar, então, fazendo, antes de mostrar os dados que eu trouxe, queria que cada um fizesse um tipo de um raio-x de como está a sua empresa hoje, quantos hotéis abertos, quantos hotéis fechados. Vamos começar pela experiência internacional do Pedro Ribeiro. Pedro, como é que está a sua rede? Quantos hotéis abertos? Quais as perspectivas aí? Boa tarde, Artur. Gostava de cumprimentar todos os meus colegas de live. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Como o Artur referiu, nós temos unidades hoteleiras, temos hotéis em Portugal e no Brasil e temos campos de golfe também, essencialmente no sul de Portugal, no Algarve. Todas as nossas unidades foram encerradas por volta do dia 13 de março, incluindo a unidade do Brasil, e estamos nesta fase no processo de rebound, ou seja, de planejamento de reaberturas. Amanhã vamos reabrir um dos nossos campos de golfe no Algarve. Fizemos uma experiência no feriado do 1º de maio de reabertura do nosso resort, o Hotel Dom Pedro Laguna, no Ceará, que correu, podemos considerar, de forma positiva, até para testarmos os procedimentos de higienização, todos os novos procedimentos, e estamos projetando a reabertura das unidades do Algarve na sua totalidade para o final de junho, estando aí na equação a Ilha da Madeira e o Hotel de Lisboa, porque sendo que as cidades vão ser um pouco mais complicadas nesta retomada, na minha opinião. Essencialmente estamos a olhar neste momento para o mercado nacional, o mercado português, no caso dos hotéis de Portugal, e no caso do Hotel do Ceará estamos obviamente com foco muito no mercado regional, no mercado do estado do Ceará, como penso que irá acontecer nesta retomada com a generalidade dos hotéis quando reabrirem, como será sem dúvida o mercado regional. Tem sido realmente um período, como todos sabemos, bastante complicado, mas é que em termos dos hotéis mais localizados na Europa, neste momento, está todo mundo já pensando de uma forma positiva e pensando como é que vai ser esta reabertura e esta retomada. Ô Pedro, no caso do resort do Ceará, você sentiu já está vendo reservas aí para as próximas semanas ou meses? Sim, tivemos uma procura, nós reabrimos com uma ocupação limitada a 50% das unidades. O Dom Pedro Laguna é um resort boutique, são só 102 unidades de alojamento, com tudo muito disperso dentro de uma lagoa, como podem ver atrás de mim, não é? E realmente tivemos uma procura que podemos considerar bastante interessante para o feriado do 1º de maio e foi bom para testarmos todos estes novos enquadramentos e protocolos necessários para a reabertura. Agora estamos numa fase com menor procura, até porque foi decretado este lockdown ontem da cidade de Fortaleza e nós vamos cumprir e o hotel está
a 45 minutos fora da cidade, então será impossível para as pessoas de Fortaleza deslocarem-se ao hotel, mas a partir do dia 20 esperamos que o lockdown seja levantado e vamos voltar a estar novamente ao dispor, até porque havia muitas pessoas que queriam realmente ir ao hotel e que nos telefonavam regularmente, então resolvemos desta experiência que correu bastante de forma positiva e com uma procura bastante aceitável. Por isso, eu penso que há da parte das pessoas uma vontade de viajar e uma vontade de, quando passarem esta parte de crise sanitária, que é muito importante que seja o primeiro passo, primeiro vamos ultrapassar a parte sanitária para depois voltarmos a recuperar economicamente. E há uma vontade das pessoas rapidamente a voltarem a viajar, nem que seja em viagens de curta distância. Ok, Pedro, obrigado. Tiago, você está acompanhando aí desde a China até o Brasil. A gente está em que posição aí? Em que momento que o Clube Med está aqui no Brasil? Primeiramente, obrigado, Arthur, obrigado ao Panrotas, à Imaginadora, à R1 por proporcionar esse momento e pelo cada vez mais trazer informação e conteúdo, principalmente para o trade, para o turismo de uma forma geral. Hoje a gente tem milhares de pessoas, né, dentro das casas, e acho que esse é justamente esse momento de capacitação e conteúdo que é importante. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez. É verdade, como você disse aí, fazendo um raio-x da empresa, um overview, vou tentar trazer em ordem cronológica para que a gente possa entender e acompanhar. O nosso processo no Clube Med, por termos cerca de 70 resorts no mundo, em todas as regiões do mundo, ele começou logo no final do ano de 2019 para o início de 2020, quando começou também a expansão do vírus ou da pandemia, né, o começo da pandemia. Então a gente veio, né, acompanhando ele em vários fatores e com vários setores da empresa, desde a China até o continente asiático, depois passando pela Europa entre os meses de fevereiro e março, e aí atingindo o nível mundial em meados de março, né, na segunda quinzena de março. Naquele momento foi um momento, talvez o pico, eu posso chamar assim, da nossa empresa do ponto de vista teórico, porque chegamos até nesse momento os 70 resorts do mundo fechado. Foi justamente quando a gente completava 70 anos de empresa, a gente teve esse momento mais duro e que a gente nunca passou por isso, porque outras crises sim a gente passou, mas nessa proporção, desse tamanho, nesse aspecto, né, porque é uma crise longa e progressiva, bastante difícil. E no Brasil não foi diferente. Os 3 resorts também, na segunda quinzena de março, a gente fez o fechamento das operações. Logo na sequência, então, hoje, como a gente avalia, a gente vem acompanhando, como a gente dizia anteriormente aí na nossa discussão interna, cada país é diferente, cada situação é bem diferente uma da outra, a gente vai respeitando as especificações, ou cada governo, ou cada decisão do governo, e a gente vai trabalhando principalmente com a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos GMs, dos nossos hóspedes, né? Esse é o ponto fundamental da empresa. Então, hoje, no momento que a gente está, um momento um pouco mais feliz, no sentido de anunciamos a reabertura, né? Hoje já tem 4 resorts na China reabertos, então os últimos foram feitos agora nesse último final de semana, e a gente vai acompanhando, né? Porque o resort, como o Pedro comentava, tem muitas variações, né? Então, várias tendências diferentes para seguir dentro do futuro, e a gente vai acompanhando essa tendência, vai acompanhando cada um dos resorts e o impacto de cada um dos mercados, sempre priorizando aí pela segurança de todo mundo nesse momento tão importante do mundo. Então, dos 70, só 4 estão reabertos, é isso? Não? Tem mais Hoje em dia, sim, são 4 resorts na China, são 2 resorts de proximidade, o que a gente chama, né? São próximos às 2 principais cidades, Beijing e Xangai, e 2 que são mais turísticos, né? Um de praia e um de campo, Guilin e Sanya, que são diferentes. Mas hoje sim, a reabertura ela é super recente, a gente está aproveitando esse momento, como comentou o Pedro também, para colocar todo o nosso... A gente trabalhou fortemente nesse último mês com as equipes de operações, nós somos afortunados por ter boas pessoas dentro disso, a gente trabalhou num grande estandar, né, num grande modelo de operação para
trabalhar, e a gente está adaptando ele país por país, região por região, porque os clientes são realmente diferentes, as recomendações são diferentes, mas sempre num estandar de alto nível no que se refere a higiene e segurança, para depois a gente trabalhar e fazer a abertura. Mas hoje são 4 resorts que estão abertos no mundo todo. Bom, pelo menos no segmento de resort, né, o Brasil vai ter como aprender, né, porque essa reabertura vai vir assim por regiões. Falando do mercado corporativo aqui no Brasil, queria ouvir do Marcelo, da Intercity. Eu vou mostrar os números daqui a pouco. A região sul, ela mostra sinais de crescimento acima das demais, né? Intercity tem muitos hotéis na região sul. Como que foi o início? Vocês fecharam quantos hotéis? Quantos estão reabertos hoje? Qual o raio-x do grupo Intercity, Marcelo? Bom, vamos lá. Antes de tudo, bom dia, quase boa tarde aí para vocês. Arthur, obrigado pelo convite, é um prazer estar com essa turma falando sobre o nosso segmento, né? Obrigado a Panrotas e a R1 por estar viabilizando essa estrutura toda para nós. Eu costumo dizer que a gente está vivendo algo que é a terceira guerra mundial, né? Acho que a primeira foi de trincheira, a segunda terminou e pode ser considerada nuclear, e essa é viral. Ela é uma pandemia, né? E a gente se viu confinado nos 4 cantos do mundo, né? Então, um impacto muito grande, é como se a gente perdesse o direito de ir e vir, e isso impacta as viagens, né? Nossos hotéis hoje, para te dar um raio-x, Arthur, a gente tem 43 hotéis, né? Não mais focados no sul do país, a gente tem de Manaus a Porto Alegre, a Caxias do Sul, dos quais 10 permanecem abertos, com ocupação, como nós sabemos, que não é diferente também do que a gente conversava antes com a Chieco, muito baixa, né? E qual foi nosso critério de fechamento? Viabilidade econômica e preservar os nossos investidores, os investimentos dos nossos investidores, né? Se a gente olhar para a performance, realmente o sul do país, os nossos 2 hotéis de Porto Alegre, têm demonstrado um pico um pouquinho maior em relação a praças como São Paulo e outras do país. Além da viabilidade econômica, a gente viu também proximidade de aeroportos, proximidade de hospitais e algumas contas mensalistas. Alguns desses hotéis também são, na sua maioria, condotéis, então tem moradores. Então, você deixar uma operação mínima para atender o morador, você consegue também facilmente atender um público reduzido hoteleiro e, nisso, trazer alguma receita adicional para esse período. E nós, pensando em volta e no que nós falávamos antes, nós preparamos a nossa empresa para esses 90 dias, respeitando toda a decisão da medida provisória que previa 3 meses. Então, eu acho que todos nós não tivemos outra opção do que fazer uso desses recursos, que ele navegou por redução de quadro, ele navegou por suspensão e ele navegou por redução de jornada, né? Então, preservar o caixa, preparar para essa volta, a gente acredita que é em junho, né? Quiçá julho, e eu acho que esse é o raio-x, né? Eu acho que é por aí que a gente organizou a nossa empresa. Um período inimaginável, né? Sem dúvida. Certo, Marcelo, obrigado. Senhora Ock, bem-vinda mais uma vez. Olá. Qual a situação da Blue Tree? Quantos hotéis abertos atualmente? Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer ao Panrotas, a você, Arthur, aniversariante do mês, a Imaginadora, R1, e também, obrigada também por você convidar os colegas aí que estão aprendendo, eu estou já aprendendo bastante com eles, eu acho que é muito importante a gente estar com as pessoas do setor, como, né, eu acho que é para a gente compartilhar mesmo o que a gente pode fazer mais, o que a gente está fazendo pode melhorar. Bom, dar um overview do que a gente está fazendo. Eu acho que isso daqui é uma guerra mesmo, tem gente que está falando, eu acredito que é uma guerra mesmo, e lutando com um batalhão muito forte, né? E, infelizmente, é um batalhão que a gente não enxerga, que não é palpável, então isso dificulta muito a gente enxergar o inimigo com quem a gente está lutando. Então, o que nós fizemos? Primeiro, para a gente sair dessa situação, queríamos ter a saúde
de nossos colaboradores, de nossos hóspedes e também a saúde financeira, que é a saúde também dos investidores. Então, esse foi o nosso foco, né? E nós prevemos que quando a gente fez os estudos, quando a gente se preparou, nós prevemos que qualquer retomada seria muito gradual, apesar de que falava tem médico, tem fulano, tem áreas essenciais, isso que vai precisar de hotel, né? Mas acreditamos que seria gradual e que a retomada mesmo que a gente pudesse estar assim, operando bem, seria em setembro deste ano, operando bem não, operando razoavelmente, né? E a gente acompanha todos os nossos, que nossa equipe de liderança, e eu também recebo, diariamente a situação de como estão cada um dos hotéis. Nós temos 3 hotéis operando, porque esses nós avaliamos financeiramente que fazia sentido eles continuarem operando, né? Onde que são esses hotéis, Tia? Brasília, Bauru e Santo André. Porque tem proximidade ao hospital, né? Porque tem tem condôminos juntar em Bauru, foi muito engraçado, os hotéis falaram, eu não posso abrir, então eles mandaram os hóspedes tudo para a gente, então a gente foi juntando. Então tem algumas características interessantes, como esse mercado se movimentou, mas é porque tinha, né? Nós abrimos também por um tempo de Paulista, porque tem o 9 de Julho do lado, então, porque a pedido das pessoas, porque nós nos estruturamos, assim, trabalhamos personalizando a saúde financeira de cada um de nossos hotéis, para que ela fosse sustentável também depois, né? Então, foi um trabalho intenso. Então, acho que nós nos dedicamos mais à saúde financeira, porque nós sabíamos que qualquer ajuda que viesse ia levar um tempo. Então, se a gente não tem a saúde financeira do empreendimento, a gente não consegue manter nem a saúde dos colaboradores, que a saúde, eu digo, saúde deles continuar trabalhando, e saúde e recursos para a gente poder fazer tudo o que a gente precisa e quer para os hóspedes que venham se hospedar. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito bacana, eu acho que foi importante. E nesse momento, sobre os hóspedes e tal, então nós continuamos com esses 3. No Sul, a gente está pensando realmente, mas estamos vendo a qualidade digamos assim, o percentual, o tamanho do negócio, né? E eu tenho feito muita pesquisa junto às mulheres, porque as mulheres decidem quando é resort para as famílias, quando é que vocês se hospedariam, né? Como é que vocês se hospedariam? E também para muitos amigos que fazem eventos, que têm CEOs de empresas. E a grande maioria, tem um ou outro que é diferente, mas a grande maioria. Eu falei, eu retenho, a minha decisão deverá ser, olha que bacana, minha decisão será de acordo com a vontade dos nossos colaboradores. Eu respeito, em primeiro lugar, a saúde de nossos colaboradores, se eles acharem que já está em tempo, que eu posso pedir para eles viajarem. Os eventos, a grande maioria, acho que vai ser possível quando tivermos essa vacina, né, já pronta para. Então, e uma coisa que é muito importante que a gente está fazendo, muitos empresários descobriram essa tecnologia que já estava aí batendo na nossa porta e deu uma agilidade tão grande que, de um lado, é confortável, mas falta outra parte. Então, a gente tem que ver que, mesmo quando recomeçar, nós temos que levar em consideração que o mercado mudou, que o setor mudou, que o mundo mudou e que a gente tem que aceitar e se adequar e sair disso, criando uma nova realidade. O que os clientes do futuro, porque para mim é novo cliente, o que o cliente espera do futuro, o que o cliente do futuro está esperando, qual é a mudança? Eu acho que essa aí é onde está a chave e onde a gente está trabalhando bastante. Bom, essa vai ser a última pergunta, então já vai pensando nesse cliente do futuro. Como a senhora falou de pesquisa, eu pedi para os nossos amigos lá da Omnibis para prepararem os dados para a gente ver algumas dessas tendências que vocês falaram. Queria pedir para o Igor colocar aí já. Já pode colocar na segunda. Eu não vou passar os dados todos, eu fiquei meio que viciado nesse sistema da Omnibis, né? A Melanie e o Emanuel prepararam para mim esse levantamento e tem dados muito interessantes que é real time, né? Pode passar a segunda aí, Igor, para a gente ver.
O que é mais interessante é que nessa última semana aqui, as pesquisas por hospedagem, né, que é o sistema do Omnibus, tem mais de 4.000 hotéis onde os clientes pesquisam hospedagem. Na última semana já é maior do que eles chamam da semana zero, né, que é a semana de 22/3, que é quando iniciou a pandemia. E uma outra coisa interessante é que a janela de reserva está caindo, já está em 60 dias. Ou seja, os hóspedes estão esperando mais aí, já a curto prazo. Antes, a média, você vê que chegou lá em 90 dias, 92 dias. Agora, essa janela está mais curta, 60 dias. Então, isso é uma tendência. Segunda, Igor. Aqui é aquele dado que eu falei. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, Centro-Oeste e Sul puxando as reservas, ó. Nessa semana de 26/4 a 2/5, claro que pega o feriado, que é aquilo que a gente falou, o feriado de 1º de maio, fez as pessoas irem para resorts ou para hotéis perto de suas residências, mas vocês podem ver que são as únicas regiões que subiram, Centro-Oeste e Sul, sendo que o Sudeste, apesar de ter caído 7%, ainda tem 41% aí das reservas. Mas a gente já vê uma evolução bem positiva aí, claro que tendo como base aquela semana muito baixa. Então, é um crescimento ainda em cima de uma base que é muito pequena. Se eu não me engano, ontem a STR divulgou dados dos Estados Unidos e a média de ocupação dos Estados Unidos inteiro é 28%. Mas a gente já viu Nova York com 44%. Ou seja, é como falaram aí, é caso a caso, é como o Thiago falou, né? Cada país, cada mercado reage de uma forma. Pode passar na próxima, Igor. Aí aqui eles fizeram um levantamento por cidades, ó. Aqui do lado esquerdo é a semana de 26/4 a 2 de maio, e na direita eles pegaram só o comecinho dessa semana, de 3 de maio a 5 de maio. Mas são aqueles destinos que a gente falou do sul, ó, Curitiba, Gramado, Florianópolis, Campinas, por ser muito perto de São Paulo, tem aí o aeroporto, tem negócio, Brasília, né, que é a nossa Washington aí, Porto Alegre, Belo Horizonte, e Pojuca, que é Porto de Galinhas. São os 10 primeiros aí. E Pojuca, se a gente for ver lá a avaliação do Nordeste, a janela é de 100 e tantos dias. Ou seja, as pessoas estão procurando para o final do ano, realmente. Pode passar a próxima. Aí os 10 destinos mais procurados por região. Você vê que na região Centro-Oeste, que é uma das que estão puxando para cima, os primeiros destinos estão ligados realmente a lazer e à natureza, apesar de ter umas capitais. Próximo. Pode passar o próximo. O Nordeste, você vê que a janela já é muito maior, né? Mas Aracaju, Ipojuca, Maceió, Porto Seguro, mas tudo com um booking window de 100, tirando Aracaju, que não sei se pontualmente aconteceu alguma coisa, mais de 130, mais de 150 dias de janela. Próximo. Região Norte, Palmas, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Altamira, Belém, Manaus e Parauapebas. Próximo. E na região Sudeste, o que eu tinha falado, Petrópolis, Campinas, Campos do Jordão. Os 3 primeiros são cidades próximas de capitais, onde as pessoas estão dando essas escapadas, né? Esses finais de semana aí. Às vezes até sem a recomendação do próprio governo que estabelece que as viagens não são recomendadas, mas essa escapadinha, principalmente nesse feriado de 1º de maio. Tem mais um, né? Eu acho, ou não? E Sul, Itajaí, Joinville, Bento Gonçalves, Balneário Camboriú, São José dos Pinhais, deve ser, né, Marcelo? Você que é do... Só está aparecendo São José aqui. Curitiba, Gramado, Florianópolis, Porto Alegre e Foz do Iguaçu. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessas tendências. Pode tirar já a pesquisa. Obrigado, Omnibus, aí. Vou ficar perguntando para vocês toda semana como é que está o pulso aí da hotelaria. Vocês têm visto essa tendência de fim de semana, de viagens curtas e essa pesquisa para o final do ano, por exemplo? Quem quer começar? Marcelo, por favor. Bom, vamos lá. Sim, eu, na realidade, todo mundo pensa, eu nunca passei por isso, eu tenho correlacionado muito, na minha experiência pessoal, ao que eu vivi no 11 de setembro, no 9/11, onde eu morava em Nova York. Eu fiz mestrado e terminei ficando trabalhando lá por um tempo. E eu vivi isso muito na pele. E eu tenho feito muita correlação, Arthur, com aquele momento, né? Porque o turismo foi completamente abalado. Acho que a Sheik falou,
diferente, é uma guerra, mas é uma guerra onde a gente está em casa e é um inimigo visível. Lá tinha eminência da 14 para baixo fechada, espaço aéreo fechado, fronteiras para entrar em Nova York fechado, e eu vi uma das melhores campanhas do Convention Bureau com a Celita Jackson, se não me engano, na época famosa, que foi justamente o que a gente vê agora, que é essas viagens afetivas, essas viagens, já que eu não posso voar e não me sinto seguro entrando no avião, né, principalmente naquela época por questões de guerra, de atentado, de proibições, e agora por medo de me contaminar. A gente vê uma tendência para essas viagens de curta duração num raio de, no máximo, aí 500 quilômetros ou 3 horas. Isso a gente está bebendo na fonte da China, o Tiago depois pode repetir. A China tem uma estrutura completamente diferente da nossa. Primeiro, o sistema de trem maravilhoso, uma população imensa, então qualquer percentual deles é um impacto muito grande, né? Mas isso vai nos beneficiar de certa forma, principalmente com destinos quando a gente vê Gramado, quando a gente vê Serra, quando a gente vê Nordeste, praia. Então, no caso da Intercity, é muito parecido com esses dados da Omnibus. A gente começa a ver, no nosso caso, que a gente tem uma presença em capitais importantes do Nordeste, uma janela de compra, uma performance melhor do que os dados do ano passado, um crescimento, uma janela aumentando em relação com programações provavelmente de lazer para esses destinos, tá? Mas elas ainda são muito pequenas, como tu falou. Elas ainda não são representativas percentualmente elas são, mas numa base ainda muito pequena. Mas a gente está enxergando, pelo que a gente está observando de aprendizados, de aberturas aí, olhando principalmente para a China, porque a gente olha para a China, tem que olhar, apesar de ser diferente, porque é onde tudo começou e onde tudo está voltando primeiro. E a gente começa a observar também alguns retornos aí na Europa. Então, está indo nessa linha. A gente vai se focar muito. Eu acho que a demanda, quando a gente fala de demanda, Arthur, o B2B, vai ser uma demanda que vai existir uma briga muito grande, né, porque ela não vai ser grande, mas a gente vai ter que forçar, incentivar esse brasileiro a sair desse confinamento e olhar para os nossos hotéis e os nossos destinos de curta distância com um aspecto diferente e um desejo de voltar esse direito de ir e vir. Eu acho que é por aí. Quando você fala que vai ter uma guerra muito grande, uma briga muito grande, você espera uma briga tarifária, uma guerra tarifária? Não falo tarifária, mas eu falo numa disputa de... Eu acho que a gente sempre falou que o turismo, e eu sou formado na área, eu sou um turismólogo com muito orgulho, que o turismo ele não tem fronteiras. Vamos pensar numa economia saudável brasileira, um dólar, né? Vamos esquecer esse nosso dólar de R$100. Quando eu penso numa viagem familiar, e a Sheik falou também que as mulheres aqui decidem, ela pode pensar, para onde é que nós vamos nesse verão? Nós vamos para um resort, um clube médio lá na Bahia, ou nós vamos para as Bahamas, ou nós vamos fazer um cruzeiro. Então, o turismo ele não tem fronteiras. Nesse período de guerra, eu acho que essas fronteiras elas se acabam ainda mais, né? Essa opção desse final de semana que essa pessoa vai fazer de curta duração uma viagem afetiva, ela pode ir para um hotel urbano meu em Caxias do Sul, ou ela pode ir para aquela pequena pousada. Então, as coisas vão se confundir muito, né? Eu acho que as fronteiras elas vão estar delimitadas numa região geográfica, mas os hotéis entre si, isso falando no B2C. Quando a gente vai para o B2B, eu acho que todo mundo vai sair, está todo mundo falando assim, vamos sair mais forte, vamos sair mais forte. Eu acredito que a gente tem que manter esse espírito de muito aprendizado, acho que todo mundo está aprendendo muito. Mas todos nós, no âmbito pessoa física ou no âmbito pessoa jurídica, vamos sair com muitas sequelas. Quais são essas sequelas? São as 3 guerras concomitantes que a gente está vivendo. A primeira econômica, que essa também traz impactos incríveis, talvez até piores do que a primeira, né? Em função de todo esse travamento da economia mundial. E a terceira guerra é a guerra social, é a perda da sensação de segurança, né? Então, eu perdi a sensação de segurança de ir na casa dos amigos, de ver parentes, de ir naquele restaurante na esquina. Então, esse retorno ele vai ser gradual.
E eu acho que o turismo, principalmente para o B2B, por uma questão de segurança do colaborador, e as empresas vão voltar muito afetadas economicamente, ninguém vai sair, todos nós vamos sair mais pobres, na pessoa física e na pessoa jurídica. Isso gera o quê? Gera uma necessidade, todos nós aqui, empresários e profissionais, tivemos que olhar para as nossas empresas e renegociar fornecedores. Todos nós estamos com problemas no contas a receber e no contas a pagar. A cadeia e o impacto dominó disso é muito forte. Então, eu acho que eu não falo de guerra tarifária, expectativa versus realidade, mas eu acho que as pessoas vão fazer muita análise porque vão estar doídas nos seus orçamentos familiares, empresa e pessoa física. Então, a gente vai ter que ter uma acessibilidade de preço maior, viu, Arthur? Isso é querer, talvez, tapar o sol com a peneira, tá? Pedro, você quer comentar, né? Como que você vê isso em Portugal, né? Tem muita gente com quem eu tenho falado que tem familiares em Portugal e fala, a primeira coisa que eu vou fazer é ir visitar meu filho que está morando em Portugal, minha família, e rever os amigos. Acho que travou, Pedrão. Voltou? Pedro, tinha travado. Começa de novo a sua fala, que tinha travado. Então, na minha opinião, o Arthur tem muita razão nisto que está a referir, porque este é o primeiro segmento que irá recuperar. Sem dúvida, o mercado de family and friends, querer visitar a família, querer visitar o local onde se nasceu, querer voltar a rever amizades, vai ser realmente um dos primeiros segmentos na retoma. Mas voltando um pouco a esta percepção que a Omnibus nos transmite, vai valorizar o que também comentávamos no início, que é o mercado regional dentro de cada Estado, os destinos turísticos dentro de cada um dos Estados vão começar esta retoma com o mercado regional. Por outro lado, esta retomada vai ter várias fases, como a senhora Oki comentava, vai ter várias fases até que se encontre uma cura ou se encontre uma vacina. Quando se encontrar esta cura ou vacina, o panorama vai ser substancialmente alterado. Até lá, o que nós estamos percepcionando é que temos que transmitir esta sensação de segurança ao cliente. Isso é algo importante, todos em conjunto temos de trabalhar, ou seja, a hotelaria de uma forma global no Brasil tem que trabalhar para conseguir transmitir essa sensação de segurança e ter algo que possa ir em contra às expectativas do consumidor. Eu passo um pouco a experiência do que foi desenvolvido aqui em Portugal. Faz cerca de 2 semanas, o Turismo de Portugal, que é o equivalente à Embratur no Brasil, lançou um selo turístico. Este selo turístico, os hotéis vão poder usar desde que cumpram os protocolos que estão enquadrados dentro deste selo turístico, e esses protocolos, estes procedimentos, serão controlados por algumas inspeções do próprio Turismo de Portugal. E, obviamente, quem tiver este selo turístico vai transmitir essa qualidade ao consumidor final. E é muito importante que este primeiro passo seja dado. Depois vai haver uma nova fase, que serão os vários segmentos a funcionar, e como se comentava, realmente o B2B, o segmento corporativo de eventos, vai ser o último a retomar. Ainda hoje comentava, por exemplo, enquanto não for encontrada a vacina, que uma sala de reuniões que teria uma capacidade para 1000 pessoas passará a ter uma capacidade para 500 pessoas. Irá também existir uma parte complicada em termos de capacidade das próprias unidades hoteleiras, mas também os grupos serão bastante mais pequenos e numa primeira fase irão realmente ter uma questão de uma componente híbrida muito importante, ou seja, uma parte local com uma parte tecnológica em streaming para outras localizações, até para a casa dos próprios participantes. E estas fases realmente vão se desenvolver. Nós, neste momento, tudo é futurologia. Não sabemos o que pode acontecer daqui a 2 semanas. Podemos ter que voltar para trás, porque realmente temos primeiro tratar da parte da crise de saúde e depois realmente tratar da parte da recuperação das empresas. Mas o mercado existe. Ainda ontem um survey feito por uma companhia aérea demonstrava, por exemplo, no mercado português, que 85% das pessoas respondem que um mês depois da situação estar controlada
pretendem viajar tanto como faziam anteriormente. Quer dizer que o mercado não vai desaparecer e o mercado vai continuar a estar presente. Ok, eu tenho algumas perguntas já da nossa audiência. Eu vou passar uma para cada um para a gente poder atender ao máximo aqui. A primeira vai para ti, então. A gente estava falando antes, na nossa conversa, da questão dos financiamentos, das linhas de crédito. Ontem, 8 entidades, se eu não me engano, lançaram uma pesquisa dizendo de como está difícil acessar esse crédito. A Mariazinha Maggi pergunta, e os financiamentos do BNDES? Alguém tem conseguido? O mercado está unido atrás desses créditos? Tiago, você tem falado com as autoridades? O ministro do Turismo chegou a anunciar 5 bilhões de reais para financiamento de empresas de turismo. Cadê esse crédito? Vai sair? Pois é. No live que eu tive com o ministro, ele comentou e também deu uma cutucadinha, né? Porque já tinha sido publicado que o Ministério tinha conseguido 5 bilhões. E aí falei, e aí, onde está? Ele falou que ainda tem algumas coisas, alguns acertos no Ministério da Economia, mas que iria sair. Então, tem dinheiro do BNDES também, está todo mundo preocupado, isso é verdade, o governo está preocupado. Mas você sabe que existe um fantasma também, aí todos são invisíveis, né? O corona é invisível, tem mãos invisíveis que as coisas não estão saindo. Eu tenho ligado para o ministro, desculpe, não consegui ainda falar, mas eu tenho persistido, eu acho que mais pessoas podem, porque esse dinheiro, se o governo já disponibilizou, está para a gente, não pode, tem que cercar esse dinheiro, porque hoje é a coisa mais importante para todo mundo do setor, ter como sobreviver, né? E eu até falei para o ministro que eu não gosto da sobrevivência, porque a gente não quer estar numa situação como essa, né? Mas ele também ele disse que ele está lutando, está fazendo. Agora, o BNDES é difícil, leva 3 meses para você conseguir, quando a gente já, né, muita gente já não tem mais fôlego, não pode. Então, eu acho que numa situação de crise que eu vi acontecer, o tsunami do Japão, coisa mais importante era lutar contra o tempo, porque a vida não é calculada em cima do tempo que você quer, mas é calculado o tempo das pessoas, que as pessoas têm o seu tempo, não dá. Então, saíam as coisas muito rápidas, as coisas chegavam, né, as ajudas chegavam, dinheiro, tudo, chegava muito rápido. E aí no Japão aconteceu uma coisa muito interessante, só para ilustrar. Tiveram muitos clouds, né, os investimentos que falou, olha, eu tinha um restaurante que foi sendo levado pelas águas. Você sabe que no dia seguinte já tinha muita gente colocando dinheiro nesse fundo cloud aí para ajudar a montar. Então, eu acho que a gente precisa sair com vários aprendizados dessa crise, mas um dos aprendizados é espírito de união, de solidariedade brasileira tem muito, né? Mas eu acho que eu gostaria de ver mais essa união, né? Mesmo que não seja o meu setor, eu estou ajudando. Então, o dinheiro que você está dizendo acho que vai sair. A gente tem que insistir todo o setor junto, várias entidades, né? E você sabe, as entidades estão trabalhando firme. Nossa, todo mundo está trabalhando não para si, que eu acho que é uma coisa muito importante. E eu estava ouvindo as pessoas falarem, Portugal é um grande exemplo, né? Governo ajudando, mas eu acho que lá também deve ter uma união muito grande das pessoas. Por exemplo, eu não posso lutar por mim, eu tenho que lutar pelo setor. Por isso que eu estou falando, eu não quero ganhar pouco dinheiro agora, né? Eu quero que os clientes fiquem em casa mesmo, que eu quero que a gente possa celebrar do setor, dizer assim, olha, agora vamos todos viajar, vocês todos viajar, porque nós preparamos todo o setor, todos os hotéis estão super preparados, todos os resorts estão super preparados, estão bem feitos, a gente agora tem como receber da melhor forma. Porque se há algum lugar que as pessoas viajam, fica doente de novo, vai sair isso em uma grande mídia e vai dizer, pode dizer que foi um desastre ficar hospedado em resort. Isso que eu não quero, eu acho que isso não pode. A gente tem que estar celebrando, dizendo assim, não, todos os resorts, hotéis estão tão bem, se prepararam tão bem, né? E você sabe que a gente tem manual, até quando o médico se hospeda, que tipo de cliente se hospeda, a gente foi fazendo manual de tudo, em tudo um aprendizado. Então, desculpe fazer um pouquinho de propaganda, mas eu acho que é muito importante essa modernização. Não, eu adoro modernização, porque a tecnologia veio para ficar.
E, olha, você sabe que aumentou tanto o usuário do nosso check-in por Face. E nós estamos trabalhando check-in por, né? Então, você vê que quem tem que viajar ainda tem um pouco de medo de estar, né, em contato com as pessoas. Então, para mim, isso é um diagnóstico importante. Nossa, aumentou muita gente querendo fazer check-in só por Face. Né? É uma das tendências que vieram para ficar, né? Que não vão ser transitórias. Isso, mas você também tem que estar atento para o que ele precisa. De que jeito? Pelo nosso negócio aí, da nossa tecnologia, o cliente, o Arthur se hospedando, você pode pedir, olha, eu gosto de arroz doce, posso pedir de bacalhau, tudo, você já pode deixar pedido e a gente vai se virar para atender. Então, a minha visão é essa, eu acho que todos os hotéis estão se preparando, estão preparados, e a gente chegar a um ponto e dizer para o mercado, olha, vocês podem viajar, mas enquanto está difícil viajar, a gente tem que seguir as regras da medicina, da ciência, da gente ficar aguentando. Não dá para a gente fazer as coisas aleatoriamente. Obrigado, Tiago. Tiago, eu vou te fazer 2 em 1. Ou 3, talvez. Você tinha comentado, quando você falou da China antes para a gente, que já tem resort com ocupação de 100% no fim de semana, não é isso? É isso mesmo, assim, nos próximos mês de maio é um mês importante, tem alguns feriados e alguns finais de semana importantes na China, e o que a gente percebe que sim, é um mercado de proximidade, é efetivamente um mercado de lazer, que é a mesma tendência que a gente vê no Brasil, e a gente vê que, assim, o que o mundo vai se comportar, ou a maneira que a gente entende que esse mundo vai se comportar, dentro das suas próprias regiões, como o Marcelo comentou, dentro desse raio de 500 quilômetros, que vai ser esse mercado que está logo na frente, ou seja, na segunda fase ou na próxima fase que a gente vai enfrentar, esse vai ser o mercado mais promissor. 2 perguntas para você, então. A Juliana Alcântara pergunta se você acha que os eventos ainda retornam esse ano, mesmo que seja gradualmente, e o Mustafa Magalhães pergunta qual o segmento que vem mais rápido, lazer ou negócios? Obrigado pelas perguntas, eu vou tentar fazer um grande resumo, né? Assim, eu acho que tudo, como os meus colegas comentaram, é uma questão de equilíbrio e de empatia. Acho que essas são as duas, realmente, no Médio Brasil, bastante forte. Empatia com os nossos colaboradores e empatia com os nossos clientes. Então, o que a gente viu sendo o cliente de lazer e os clientes corporativos? A gente viu uma grande manutenção das coisas que a gente tinha, ou seja, aquele movimento principal do turismo, de não cancele, adie, ele foi bastante respeitado no sentido por ser uma questão de responsabilidade social, né, no sentido de é muito maior do que a relação que existia de compra entre, seja B2B ou seja B2C. Então, a gente conseguiu preservar um grande número de reservas dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que ter empatia na nossa comunicação e respeitar o momento de cada cliente, que acho que isso foi fundamental ou que é fundamental durante esse tempo. E hoje o que a gente vê, assim, existem ainda para o segundo semestre, e vai continuar existindo, e como o Pedro comentou também, ambas as demandas, a demanda de lazer e a demanda do corporativo. Nós temos no Clube Med Brasil, em todos os nossos 3 resorts, eventos programados e que vão acontecer no segundo semestre dentro disso. Ao mesmo tempo, é evidente que nesse período de confinamento, a tendência é que realmente as pessoas busquem a gente está se reinventando tudo, né? Reinventando a forma de tirar férias, a forma de passear em família, a forma de conviver em família, porque, como você disse, né, Arthur, de um momento ou outro nos tiraram esse direito, ou seja, tudo aquilo que a gente tinha como vida, nos tiraram das crianças, ou seja, num determinado X ou determinado momento do dia, a gente não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Então, a gente está reinventando essas férias, reinventando os nossos serviços, reinventando os nossos hotéis, nesse sentimento de segurança. Então, o que a gente acredita dentro do Clube Med, o que a gente vê no período de reservas, ainda tem. Hoje a gente trabalha bastante forte ainda com as remarcações e com as alterações dos passageiros que foram afetados nesse período mais agudo, né, que é da segunda quinzena de março até o fechamento das nossas operações, que hoje estão previstas até junho, e a gente tem uma previsão de reabertura dos nossos resorts para o mês de julho,
que vão ter outras variáveis, né? Os resorts têm outras variáveis dependendo da localização, do distanciamento. Julho era oficialmente as férias escolares dos brasileiros, e hoje não tem mais essa referência, porque as férias mudaram, ou seja, a rotina de todo mundo mudou bastante forte. Então, sim, assim, respondendo de uma forma prática a sua pergunta, ambos os segmentos vão trabalhar em 2020. A gente não tem dúvida dentro disso. Vamos ter que respeitar o tempo de cada um dos segmentos. O primeiro deles, na nossa leitura, é esse de proximidade e referente ao lazer. As pessoas vão escapar cada dia menos, né? Assim, 2 dias, 3 dias, 4 dias em família. Vão ter que se reaprender a fazer isso e reinventar os nossos serviços. Por isso que nossas equipes, principalmente as equipes de operações, trabalham tão forte dentro nesse momento para entregar ou para mostrar essa segurança que os clientes que precisam. E gradativamente, voltando ao lazer, voltando à vida das pessoas de uma outra maneira, porque como era antes não vai ser mais, eu não tenho dúvida dentro disso, as empresas vão continuar fazendo os eventos deles. A gente vai ter que se adaptar para essa nova tendência dos eventos, mas isso eu deixo talvez para a última pergunta, que era como você já tinha nos anunciado aí anteriormente com a Chia. Deixa eu fazer uma para o Marcelo aqui. Diga, Tia. Arthur, deixa eu só complementar um negócio aí. Sabe o que eu estava falando aí? Eu acho que o meu sonho, né, é que as pessoas, porque quando as pessoas falam assim, na China, Portugal, não sei o quê, a gente não fala do hotel na cidade, a gente fala do país, né? Falei, o meu sonho é que a gente os hotéis todos estão tomando tanto cuidado com a hospedagem, com o cuidado com a saúde, com toda, né? Mais do que talvez até nas casas, a gente está tomando realmente muito cuidado, tem toda a legislação que a gente está seguindo e tal. Então, que as pessoas pensassem assim, puxa, é mais seguro ficar em hotel ou no resort do que nas próprias casas, tão cuidadoso que os nossos hoteleiros são. Então, e aí, quanto o Brasil é cuidadoso, né? O turismo no Brasil, ser reconhecido depois, no momento certo, mundialmente, mas já internamente, como os hoteleiros são tão profissionais que asseguraram segurança das pessoas, e não só dos hóspedes, né? Primeiro dos seus funcionários, de tal forma que é tão bom viajar no Brasil. Eu acho que a gente vai chegar a isso. Eu acho que esse é o grande ganho, porque eu estou vendo que todos os hotéis, todo mundo está falando de todos os cuidados que está tendo, e a gente tem que aproveitar isso como uma oportunidade de avanço do nosso setor. Ok. Está chegando muita pergunta, então estamos na parte final, vamos à resposta mais objetivas. Não vou te interromper possíveis. Mais, era só essa. Pode interromper quando você quiser, só porque todo respostas mundo está falando tão bem dos seus cuidados. Eu acho que era importante, isso pontuais. Vai refletir no nosso setor. Também acho. Marcelo, a Rosana Quintela concorda com a Tieco que os hóspedes precisam sentir essa segurança, olha aí. Mas ela pergunta também na questão de tarifário e condições de negociação, se isso vai ser revisto pelos hotéis, se já está sendo revisto. Por exemplo, a famosa tarifa não reembolsável, se ainda vai existir. E tem uma outra pergunta que é com relação a isso também. A Adriana Minato pergunta, teremos tarifas mais em conta para fomentar as vendas? Então, a parte comercial fica com você. Tá bom, vamos lá. Eu acho que o Thiago falou uma coisa muito importante, acho que todos nós estamos trazendo, que é uma palavra união, é sensibilidade, é empatia. O que a gente está vivendo foi inimaginável. Então, nossas relações, seja com nossos colaboradores, com nossos clientes, com nossos fornecedores, elas foram revistas. O contrato, por si só, escrito no papel, ele perde importância e passa a ser uma solidariedade. Então, a gente viu uma comoção mundial, não foi no Brasil, não é privilégio da Intercity, da Lutri, do Clube Med, da Dom Pedro, onde teve essa campanha, inclusive do Ministério do Turismo, que é não remarque, não cancele, remarque. Então, acho que essa flexibilização, acho que a palavra é essa, de todas as regras tarifárias, elas são super importantes. A gente está aqui fazendo previsões para junho, mas pode ter um repique, pode ter uma segunda volta, pode ter um segundo lockdown. Então, tudo pode mudar no segundo semestre, né? A gente está na esperança de voltar, e eu acredito que essa volta ela é muito gradual, ela é passo a passo, é como se a gente estivesse abrindo nossos hotéis de novo num soft open, né, de certa forma.
é futurologia aqui, mas a gente espera, a gente tem que ter alguma base, né? Então, na nossa visão, o que é que eu posso dizer de fato? Hoje, o nosso segmento trabalha muito com as RFPs, né? Com os bids internacionais e nacionais. Está chegando muita solicitação de renegociação, e a gente tem sido muito criterioso nisso, acha que não é o momento, a gente quer prever, negociar isso, né? Você conversar com o outro lado e você entender qual é o momento certo. Então, acho que a gente, nesse momento, falar em queda de diária, de tarifa, ninguém ganha, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, as empresas têm uma necessidade de diminuírem seus custos, e as nossas empresas também. Então, de certa forma, eu acho que alguma revisão tarifária, ela vai precisar ser feita. O quão agressiva ela vai ser, eu não sei. Para qual segmento, eu acho que ainda é prematuro a gente falar, tá, Arthur? Então, mas ela está vindo, as empresas elas estão solicitando, né? A gente tem sentido uma necessidade. Da mesma forma que, olhando para dentro da ICH, da Intercity, do YouTube, a gente está conversando com os nossos fornecedores e dizendo, opa, nossas receitas não é que elas caíram 30%, 40%. Para os hotéis que estão fechados, elas caíram 100%. Né? Mas ali eu mantenho uma folha de pagamento, eu mantenho alguns serviços, o IPTU está batendo na porta. Então, como é que eu faço com esses 90 dias que eu não tenho receita? Né? Então, eu também tenho que renegociar. Isso é um processo natural da cadeia. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tinha uma segunda? É por aí. Não, essa questão de como ficam as tarifas mesmo, se serão mais atraentes. E eu acredito, quando eu falei que eu acredito que o turismo é sem fronteiras e cada vez mais a gente também nesse raio de 500, nessa previsão que a gente tem dessas viagens de carro, pequenos grupos, rodoviária, né, terrestre, e aí eu acho que todas essas empresas que ficaram sem clientes, elas vão estar ansiosas. Então, eu acho que a gente volta promocionando, a gente volta com benefícios, a gente volta com alguns argumentos comerciais e de marketing, e quando eu digo que vamos brigar, é uma briga salutar, mas eu vou querer que aquele cliente fique comigo e não fique com o vizinho, porque eu preciso dele. Isso a gente está falando um pouco de sobrevivência, né? E isso é o capitalismo também, né? A gente vive esse capitalismo na maior parte do mundo, então existirão e já estão existindo vários movimentos, principalmente pelas companhias aéreas e hotéis também, promocionais. Então, eu acho que a gente vem com uma carga para o B2C, numa briga salutar por esse cliente muito forte. Tá? Essa é a minha visão. Continuam chegando muitas perguntas. O pessoal está gostando. A gente começou com 350 pessoas, já passamos de 610 profissionais aqui acompanhando a gente. 2 perguntas para o Pedro. Quando que reabrem os hotéis em Portugal? E como você vê o Luiz Maida? Pedro, como você vê a política de preço dos hotéis versus serviços para o futuro? O marketing vai ser mais agressivo? Vamos começar. Portugal, tal como no Brasil, não houve uma obrigatoriedade de fecho dos hotéis. De algumas infraestruturas complementares houve, como o caso dos campos de golfe. Nós temos campos de golfe também na Dom Pedro, estamos a reabrir no nosso primeiro agora na sexta-feira, no Algarve. Em relação aos hotéis, neste momento a situação sanitária de saúde está bastante controlada. Portugal conseguiu passar de uma certa forma bem por toda esta fase em termos de saúde, e a nossa previsão é que a partir de junho muitos dos hotéis retomem a abertura. Irão, na minha opinião, os hotéis de lazer, mais focados no lazer, serão os primeiros a reabrir, e por aí progressivamente, e penso que os hotéis de cidade mais ligados à área de MICE serão talvez os últimos a reabrir. Mas penso que entre junho e julho, se não houver nenhum problema em termos de saúde, 90% dos hotéis em Portugal irão reabrir. Em relação ao marketing, eu penso que neste momento nós estamos todos a começar do zero. Primeiro temos que garantir que a malha aérea é reposta. A malha aérea é reposta dentro do Brasil e é reposta também internacionalmente para o Brasil. Isto tem que ser um esforço conjunto, tem que ser um esforço feito com os governos regionais, promoção regional de cada Estado, em termos nacionais pela Embratur, e tem que se falar em termos de umbrella, tem que se falar em termos realmente das marcas
para retomar um destino. E acho que realmente tem que ser feito um trabalho que passa pela essência do marketing, tem que se voltar a captar os fluxos para cada um dos destinos, para depois cada um de nós, em termos de unidades hoteleiras, podermos realmente ter uma mais-valia com isso. Eu realmente gostava de também comentar algo que nos últimos tempos, especialmente em termos internacionais, que é também um pouco um retorno ao que era antigamente a distribuição. Com todo este problema que houve de pessoas que ficaram nos seus destinos, com os repatriamentos, foi algo muito grave na maior parte dos mercados, o trabalho e a função do agente de viagens foi muito enaltecido, ou seja, foi muito mais fácil a quem tinha marcado uma viagem usando uma agência de viagens ter este repatriamento do que quem tinha feito reservas diretas. Então acho que nós neste momento também temos de nos exportar bastante nos tradicionais canais de distribuição, com as operadoras, com os agentes de viagens, fazemos todos um trabalho em conjunto para voltarmos realmente a promover os destinos e a retomar os fluxos para cada um dos nossos destinos. Bom, mais uma rodada de perguntas rapidinho, depois a gente vai para aquela final. Tiago, a Mariana Paraíso quer saber dos resorts de neve, como que estão, e a Thalita Leite quer saber de resorts all inclusive, como é que eles passam a funcionar com todas essas restrições, por exemplo, o buffet, como é que fica, que medidas que estão sendo tomadas para um resort que é tão complexo, né, para que volte a funcionar nesse período de transição. Legal, vou primeiro responder sobre a França e depois a gente entra no modelo all inclusive. Sobre a França, a previsão, os resorts de neve eles fecharam durante esse momento mais desse ápice da pandemia, entre março, no final do março e abril, evidentemente, quando já era a previsão de fechar os resorts na França ou os resorts de neve, onde a gente pratica o whisky. A gente tem a previsão de fazer a reabertura, esses villages sempre, esses resorts sempre foram abertos no verão europeu, e sempre tiveram uma demanda importante do mercado europeu para as montanhas, né, para o esporte de montanha. A nossa previsão em 2020, como a gente já havia comentado antes, por um mercado de proximidade, então o europeu que saía da Europa para ir em outros continentes durante o verão, provavelmente vai ficar dentro da própria Europa. Então esse tem uma boa previsão de reabertura aí nos meses de julho e agosto, e uma boa previsão de ocupação nesse momento, porque vai estar os franceses ou os italianos indo para as montanhas. E evidentemente, conforme for do 2020, a gente vai acompanhando isso, e a previsão é que eles abram em novembro e dezembro, normalmente, que a gente vai ter tanto o aprendizado desse momento já feito com a operação, e um cenário completamente diferente, ou a gente espera que completamente diferente. Então, a previsão normal, nossa temporada de neve está aberta, e tivemos êxito nas campanhas que a gente fez até antes da pandemia, e com um número interessante e importante de brasileiros indo esquiar na Europa no ano que vem. Então, isso a gente é um produto importante que a gente vai continuar promocionando assim que a gente puder promocionar. Sobre o modelo de resorts do All Inclusive, evidentemente, assim, a gente tem, eu vejo isso como dois parâmetros. Primeiro, porque o governo brasileiro, por região, está montando as suas recomendações de operação. Independente disso, o que o Clube Med fez, a gente fez um modelo maior, né, com mais histórias de higiene e segurança. Então, tem uma série de etapas e uma série de adaptações que a gente está montando e que a gente vai começar a operar assim que a gente puder abrir os resorts, assim que a gente se sentir seguro novamente, empatia cliente e colaborador, para fazer essa operação. Evidentemente, como todos os outros estabelecimentos de alimentos e bebidas, porque isso deve ser uma recomendação nacional, a revisão da capacidade desses espaços. O Clube Med tem por privilégio, né, assim, as nossas propriedades são propriedades mais horizontais, onde tem bastante espaço aberto, ou seja, o espaço alternativo vai ser uma busca desse cliente no futuro. O buffet, como ele funciona hoje, talvez nesse primeiro momento, nessa etapa, porque eu também acredito, e essa é uma opinião pessoal, que vai ser mais rigoroso esses procedimentos no primeiro momento, e depois automaticamente, conforme vai tendo a evolução, e a gente vai entendendo mais como está o cliente, ou como está a sociedade em si, porque o que a gente está vivendo agora são impactos econômicos, impactos sociais e impactos psicológicos também, né? Então, assim, como a gente vai se comportar dentro disso? Então, o buffet, nesse primeiro momento, ele vai continuar no modelo buffet, mas o serviço vai ser feito pela equipe do Clube Med, então o cliente vem e recebe já o pedido, não tem mais aquele autosserviço, né? Então, assim, que essa é para realmente evitar a contaminação ou qualquer tipo de outro ponto. Então, assim, o resort ou a hotelaria, como a Checo comentou,
comentou, a gente está com muito cuidado, ou seja, muitas observações e pontos que a gente trabalhou fortemente, o que vem trabalhando fortemente, para entender e para colocar realmente que são ambientes seguros e o que a gente quer é receber e satisfazer os hóspedes, né? Essa é a nossa função, né? Compartilhar a felicidade. Então, a felicidade é o ponto mais importante com segurança. Bom, as duas últimas perguntas para Diego e para o Marcelo, depois a gente vai para aquela final aí de como será a experiência nos hotéis de vocês pós-pandemia, aí, o que veio para ficar e o que é transitório. Diego, a Cristina Santos antes quer saber com relação à higienização. Como vamos lidar com isso? Carpete, climatização, enxoval, como que vocês, hoteleiros, estão lidando com a questão da higienização? Olha, Cristina, né, Cristina? Como eu estou dizendo aqui nesse live, nós temos uma visão, a Bluetooth tem uma visão não só para a gente, para o setor, porque quando todo o setor beneficia, também nós nos beneficiamos, né? Então, desde logo do início, nós fizemos um manual, um protocolo completo, um manual de procedimentos de operação de todos os hotéis, como é que devem fazer. E esse manual está disponível no nosso site para todo o mercado. A gente teve muito acesso, muita gente acessou. Já que a gente faz para todo mundo. E nós estamos continuamente melhorando, né? Como eu disse rapidamente antes, se é hospedagem de pessoas ligadas à medicina, que precisa ter mais cuidados ainda, porque eles estão diretamente ligados. Então, nós temos todos esses manuais. Cristina, se você quiser, fala depois comigo, a gente passa para você, porque para nós é muito importante que você possa realmente ter um hotel que você possa dizer, olha, venha, porque você pode estar mais seguro do que em qualquer outro lugar. Então, vamos compartilhar com você, sim. Né? E temos tudo muito, muito, muito detalhado. Para os colaboradores, para os hóspedes e para todo mundo que está ligado. A segunda pergunta que você estava falando, era isso? Não, era essa. A segunda é para o Marcelo, que já chegou outra aqui em cima. Então, Marcelo, você vai ter 30 segundos para responder duas perguntas que mereceriam 1 hora. A primeira, do Álvaro Paz, ele pergunta, não seria um momento, todas em relação à questão da tarifa, de ter uma tarifa fixa promocional para que agências e outros players possam captar clientes nesse momento difícil? E a outra pergunta da Sandra Cruyff, neste momento de empatia com colaboradores, agências, operadores, não seria o momento de oferecer tarifas mais competitivas, ou pelo menos igual, do que a tarifa menor que o hotel oferece quando o hóspede vai direto no seu site? Claro, boas perguntas. É um outro webinar. Mas olha só, tem resposta para isso, tá? Engraçado, nosso pensamento foi esse. Nós estamos com tarifas fixas long stay. Tem uma demanda para long stay, próximos são parentes acompanhando pessoas internadas, médicos, profissionais, jornalistas e tal. Essa turma que precisa viajar, e nós facilitamos, e nós fizemos além, tá? Nós não colocamos a tarifa fixa por hotel. Nós pegamos São Paulo, que tem um valor, capitais secundárias e interior. Então, hoje, se você entrar no site da Intercity, essa está em todas as plataformas, a partir de 7 dias, as tarifas são fixas, e a gente reduziu para facilitar para 3. Então, não me lembro o nome da pessoa, mas estamos alinhados, pensamos nisso. Pegamos essa tarifa e agora a gente tem Dia das Mães. A gente tem sentido uma certa compra, essa janela, como tu falaste, de compra, ela se alongou. Tem pessoas aproveitando e se programando lá para frente. Então, nós criamos e vamos testar também, colocamos essas tarifas disponíveis como presente dos Dias das Mães, que é domingo. Então, você pode dar um voucher presente de 1, 2, 3 tarifas para até 30 de dezembro. Em todos os nossos hotéis, essas tarifas estão válidas. As mesmas tarifas long stay. Você pode estar fazendo uma compra antecipada por um preço congelado. Tá? A gente lançou isso hoje e está disponível nas plataformas também no nosso site. Bom, em relação à tarifa mais barata, né, Arthur, essa sempre surge, né? Essa é a grande briga da hotelaria. Intermediário, não intermediário, eu acho que cada ferramenta, cada canal, ele tem um público específico, ela tem uma necessidade específica,
ela tem uma funcionalidade, eu acho que ela tem que ter um preço. A Intercity pratica diferenciais, sim, no nosso site, para o público B2C. Então, se esse público B2C me der o privilégio de visitar o meu site, ele vai ter benefícios, muitas vezes tarifários, muitas vezes upgrade, muitas vezes fidelidade. Então, eu acredito nessa linha, sim. Eu acho que se a pessoa te procura direto, né, o intermediário, ele existe, ele presta um serviço, e por isso ele tem que ser cobrado. Mas se ele vem direto para mim, eu tenho o direito de repassar, não te repassar esse custo. Então, a gente acredita muito nessa relação direta com o consumidor, mas respeita muito também aqueles que buscam os intermediários. Ok, Tico. Estão perguntando aqui onde que está esse manual. Não tem publicado, né? Está no nosso site. Está no site? Está no site, está disponível. Muita gente já pegou. Nossa, milhares. Eu, complementando, só dizer que também a gente construiu a Checo, é isso, tem que se unir. No nosso caso, a gente contratou um infectologista, tá? Respeitado, que construiu todo esse passo a passo. Então, acho que é super importante aquele hotel pequeno, aquele hotel familiar, entra no site da Bluetri, da Intercity, busca ajuda com FOB, com a BH, porque tem procedimento disponível e ele não é segredo, ele tem que ser disseminado, né? Alguém já mandou o link, Tico, aqui. Então, vamos àquela pergunta final. O que é mudança transitória, que a gente vai ter essa fase inicial de reabertura, e o que veio para ficar na experiência que cada hóspede, que cada visitante, que cada evento vai ter nos hotéis de vocês? O que é transitório e o que vocês acham que veio para ficar desse novo hóspede aí, começando com a senhora Otto? Bom, eu não sou futuróloga, né? Não sei, não tenho bola de cristal, mas eu só sei que muitas coisas mudaram. Talvez eu possa até dizer tudo mudou. Nós estamos, como eu disse anteriormente, a gente já estava entrando fortemente no mundo da tecnologia. E com o Covid, isso foi acelerado, chegou antes do tempo. Então, muita gente ainda não estava preparada. E vimos também, assim como nós estamos fazendo live, que essa mudança foi muito benéfica para muita gente. Ao mesmo tempo, reforçou a necessidade do contato humano. Então, a gente tem as duas coisas, e essa é uma coisa que a gente não tinha antes. A gente sempre buscava mais, dava mais reforço para o contato humano. E aí a gente esquecia dessa parte da modernidade. Então, as duas coisas chegaram. Para você ter uma ideia, Arthur, olha como é que o mundo mudou e que veio para ficar. Hoje eu vi... Você sabe o que é Avatar? Avatar é um robô igual a você. Né? Ou igual a você, é um robozinho. Tem gente casando com Avatar. Pior que tem. Não, tem gente casando com Avatar, fazendo cerimônia de casamento e tudo. Então, isso é um mundo moderno, porque as pessoas estão se identificando tanto com a tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, querem uma tecnologia que tenha sentimentos, tenha alma. Então, porque o ser humano está perdendo um pouco da sua alma, dessa coisa da empatia e tudo. Então, quem está criando os robôs, estão criando robôs com tudo isso da humanidade que a gente foi perdendo. Então, é muito importante o que vem a ser e que veio para ficar. Eu acho que a tecnologia, o espírito de cuidarmos uns dos outros, essa é a coisa mais importante. De que forma? Seja com moderno, com tecnologia ou não, ou com nossos serviços personalizados, seja como for. O que veio para ficar é uma atenção maior às pessoas com o que a gente chama de alma Bluetri, do bem cuidar. E a outra coisa, eu acho que a gente tem que ter consciência de que a distância foi encurtada. A distância foi encurtada pela tecnologia. Como é que a gente vai mostrar agora que a distância também é benéfica? Então, nós temos que pensar, né? O Nizam Guanais falou uma coisa muito importante num dos lives dele. Nós temos que entender os desejos do cliente no futuro, porque antigamente é cavalo, né? E todo mundo achava que cavalo é ótimo, queria cavalo mais potente. Não, eles queriam cavalo. Não, mas o Ford falou, não, a gente não precisa ter cavalo mais forte, vamos criar um carro, que é uma outra visão, que resolvia o desejo
das pessoas. Então, não só na hotelaria, no turismo como um todo, eu acho que a gente tem que estar pesquisando, pensando, eu estou dedicando meu tempo a isso, enxergando, buscando enxergar como é que está o mundo como um todo, e como é que o turismo pode fazer com que essas mudanças que vieram para ficar podem ser trazidas para nós. Né? E, inclusive, tecnologia, nós estamos estudando um negócio que eu não posso contar tudo, né? Que senão meu pessoal me mata. Você pegou dica com a sua amiga Luiz Helena, por acaso, sobre tecnologia? Não, essa veio, nossa, você não imagina. É muito legal para a gente ter hotel realmente livre de vírus, né? Então, uma tecnologia super bacana, como em hospitais com imunidade, etc. Então, são várias tecnologias que estão disponíveis, graças a Deus, está dando salto na hotelaria. E, como eu disse, o nosso foco é que os hotéis sejam melhores do que as suas casas. Obrigado, Tiago. Tá bom? Então é isso. Como vai chamar o avatar da Tiago? Já tem a Magalu lá da Luiz Helena. Vai chamar Arthur. Não pode. Apesar de ter tour de turismo, não pode. Luísa, vou buscar um avatar mulher? Não, vou buscar um avatar homem. Dá licença. Obrigado, Tiago. Tá, Pedro, obrigado. Como é que vai ser? Como que você vê esse futuro aí da hospedagem? Eu acho que há muitos que realmente irão ficar, mas muitos irão desaparecer depois de tudo voltar ao normal, depois da tal vacina ou do tal tratamento. Como a senhora Oca comentava, realmente a parte de digitalização será muito importante, ou seja, conseguir fazer um check-in online, conseguir fazer um check-out também, recepção, toda a parte também de procedimentos dentro de um aeroporto, será feita sem o contacto humano. Todas estas situações irão modificar, como, por exemplo, ter toda a parte de menus num restaurante em forma digital e ter-se acesso através do celular a estes menus. Todo o cuidado com uma maior higienização dos hotéis será também algo que irá ficar. Outras coisas nós esperemos que passem rapidamente, porque não serão tão necessárias, e esperemos que sejam só por esta situação de curto prazo que está a acontecer. E pensamos que o mercado irá voltar muito a ser o que era, esperamos que assim seja, com cada um dos segmentos do mercado a ter a sua procura, a ter a sua demanda, e também eu acho que é importante chamar a atenção para que estejamos todos positivos e estejamos todos realmente a mostrar que os hotéis estão bem, os hotéis estão prontos para continuar a receber os hóspedes e que talvez melhor do que nunca estiveram. Isto de uma forma global. Nos hotéis de Dom Pedro, como eu mencionei, tivemos essa reabertura do Hotel Dom Pedro Laguna no Ceará no dia 1º de maio, com todo um protocolo bastante rígido também em termos de procedimentos de higienização, também de segurança muito importante para todos os nossos colaboradores, e esses processos... Interrompeu. Arthur. Cortou aqui. Acho que deu uma congelada. Deu uma congeladinha no final, Pedro. Repete o finalzinho aí. E que realmente todos estes procedimentos, todos os que são para o bem-estar dos nossos hóspedes e dos nossos colaboradores, são muito bem-vindos que fiquem. Mas também não podemos realmente encher toda a rede de hotelaria que existe com procedimentos que poderão ser descabidos no futuro. Então teremos que ter bom senso e realmente quando tudo isto passar, esperamos daqui a 3, 4 meses, estamos a olhar para um passado que foi complicado e que realmente nos trouxe bastantes problemas, mas que já tenha passado e que realmente podemos continuar com todas as nossas operações de uma forma normal, como foi até hoje. Ok, obrigado, Pedro. Tiago, quer fazer um comentário? Arthur, eu quero só fazer, só queria fazer, acho que vão ficar duas coisas. Eu acho que há uma modificação muito grande em a gente selecionar o que é realmente importante para a hospedagem, para a estada dos hóspedes, e tudo que oferece, né? Porque a gente é muito supérfluo, a gente sabe que a hotelaria tem uma coisa, a tradição vai juntando as coisas. Então uma hora, vamos fazer a limpeza na casa para ver realmente o que significa, o que é importante para o hóspede, que toca o coração, etc. Serviço, etc. Mas muitas coisas supérfluas, eu acho que a gente tem que revisar. E outra coisa importante que a gente aprendeu é a gestão de riscos.
outro vírus pode vir em qualquer momento, pode vir tsunami, pode vir qualquer coisa. A gente tem que ter essa consciência de que a gestão de risco é uma tarefa diária. Na nossa empresa, a gente tem como tarefa diária. Todo mundo me manda, isso é importante. Por quê? Amanhã será um outro vírus, amanhã pode vir qualquer outro vírus, pode retomar o vírus. Então, são duas coisas que eu acho que vieram para ficar, que eu acho que é muito importante para os hoteleiros. Joia, esse monitoramento é importante, né? A primeira vez que a gente ouviu falar desse vírus, ninguém nem deu bola, é longe, está lá longe. Esse monitoramento, essa ligação do turismo com a ciência vai ter que estar mais perto. A gente falou da Luiz Helena, o Zé Guilherme acabou de me falar que às 2h30 ela vai estar no Instagram da Paty Leone da Gastur, @PATTY Leone. Acompanhe lá a grande amiga de Chepaok, que é um grande exemplo hoje aí de uso da tecnologia, de empatia com fornecedores, com pequenos empresários. 2h30 no Instagram da Paty Leone. Então, com isso, a Chepaok cortou 1 minuto do Thiago e do Marcelo. Vamos lá. Thiago, como vai ser o futuro do resort? Obrigado, Arthur. Então, assim, acho, de uma forma geral, complementando só o que os colegas comentaram, né, acho assim, os pontos que vão continuar, o que a gente vai refletir é sobre esses pontos de higiene e segurança, desse novo atendimento, desse novo cuidado, dessa personalização. Quando a senhora Checo fala sobre a tecnologia, como a gente pode humanizar essa tecnologia, ou seja, a relação humana através da tecnologia vai ser algo fundamental dentro disso. E para respeitar o tempo e para respeitar os limites, assim, o que vai ficar para o futuro, ou o que eu espero realmente que fique para o futuro, acho que tem duas coisas fundamentais aqui. Uma é essa união do setor do turismo, somos todos turismo, no sentido do respeito entre os players da cadeia, o respeito que a gente tem com os nossos fornecedores, o respeito que a gente tem com o trade, e que a gente trabalhou de mãos dadas para a gente superar, para estar superando essa crise, porque a gente está justamente nesse momento importante. E o segundo ponto é a valorização da paixão por viajar. Eu acho que cada vez mais a sociedade, dentro desse fator psicológico que a gente vai ter, a gente vai valorizar muito mais cada pequeno momento que a gente tenha, seja com os amigos, seja com os colegas de trabalho, seja com a sua família. Então a gente está preparado no Clube Med para conseguir reconstruir, reinventar essa felicidade, né? Eu faço só uma pequena analogia aqui. A empresa foi criada há 70 anos, como o Marcelo comentou, num período exatamente pós-guerra, onde os dois fundadores criaram dentro da Europa uma saída para compartilhar felicidade. E a gente está num momento parecido dentro disso, né? Então, assim, estão nos desafiando daqui 70 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, a gente reinventar e valorizar cada viagem, cada momento, cada evento que a gente possa fazer, ou seja, cada participação dessa relação humana, porque é o que a gente está sofrendo nesse período. Então, para mim, essa união e essa paixão por reconstruir e por manter o turismo que a gente tem é o mais importante nesse momento, e eu espero, sinceramente, que isso continue por muitos e muitos anos. Obrigado, Thiago. Marcelo, para encerrar... Tia, que é mais uma... Marcelo vai ter 15 segundos, hein? Desculpe. Fala, eu sei que você tem que ter, mas eu me desculpe. Mas eu acho que não posso perder essa oportunidade. Para Rotas é tão vista. É o seguinte, há 2 anos que eu tenho trabalhado para a gente criar a hospitalidade brasileira, porque a gente tem hospitalidade tipo americana, oriental, temos tipo europeia, né? Cada um tem um estilo. Então... E como é que a hospitalidade brasileira? O Brasil juntou um monte de coisas bacanas, né? Porque foi tudo, a nossa hotelaria foi importada, o turismo nosso foi importado. E aí, agora o Thiago estava falando, então eles trouxeram muitas coisas boas. Agora, e o nosso? A gente tem uma diferença tão bacana que a gente não vê, desculpa, em qualquer lugar do mundo. E eu viajei pelo mundo todo. É o calor humano do brasileiro, esse jeito brasileiro. Então, eu acho que agora o que a gente deve trabalhar também, juntamente com toda a segurança, é criar uma hospitalidade brasileira, quais são as características, e todo o Brasil ser reconhecido como ter uma hospitalidade própria, né? Isso não é o dinheiro que faz, isso nós, seres humanos, é que nós fazemos. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para a gente trabalhar nessa hospitalidade brasileira. Desculpa, eu não te interrompo mais. Não, imagina. E, por falar em não é o dinheiro que compra, né, essa retomada está custando muito dinheiro para a hotelaria, que está tendo que investir mais em protocolos, em tecnologia, eventos com espaços menores. Você acha que não era importante? Não, exatamente. A retomada também tem que... A gente trata com vidas humanas, a gente tem que abaixar a cabeça e falar, é verdade, eu acho que devia ter feito melhor.
Exatamente. Marcelo, considerações finais, o que veio para ficar e o que é só temporário nessa crise nunca antes vista na história do mundo. Pois é. Eu acho que eu assino embaixo tudo que foi falado, convite aceito da hospitalidade brasileira, mas eu acho que depois da tempestade vem a bonança, e eu acho que vem uma bonança muito significativa para nós. A grande pergunta é quanto tempo demora essa tempestade? Acho que essa é a pergunta que vale $1 milhão. Mas a gente tem um desejo, acho que o Thiago pegou um pouco nesse ponto, que é o desejo reprimido. Acho que vai vir depois desse confinamento, dessa pandemia, um desejo enorme de viajar. Um produto físico, ele é entregue através de delivery. A gente vê e-commerce crescendo, a gente vê o delivery crescendo. Mas ter a experiência de viver a Chapada dos Veadeiros, a Amazônia, a Serra Gaúcha, Salvador, ainda não tem essa tecnologia, eu preciso ir para lá. Então, as viagens, as pessoas estão com um desejo de viajar reprimidíssimo, de ir e vir. E eu acho que isso vem muito forte. Claro, com tudo que vocês disseram, nesse primeiro período, segurança, que acho que é um aprendizado, segurança higiênica, e, enfim, viral, que acho que a gente vai aprender, vai levar conosco. E, sem dúvida, a tecnologia, acho que ela deu um salto. A tecnologia ela é muito cara no Brasil, ela é muito inviável. Coisas que já estão ano-luz lá na frente, aqui a gente não tem a possibilidade de fazer. Mas agora ela vem para substituir alguns processos e com uma exigência muito forte do público. Então, acho que é uma oportunidade muito grande da gente fazer implantações que estavam reprimidas, né? Então, é isso, Arthur. Tive pouco tempo, eu acho que vem uma bonança muito forte, eu acho que ela se concretiza já em 2021, tá? E é torcer para que a gente possa retornar nossas atividades e retomar nossas autoestimas e minimizar todo esse impacto mundial que a gente está vivendo. E uma coisa muito importante, se você for viajar, e é uma tendência, olhe para o Brasil. Eu acho que a gente vai voltar, primeiro, regional, depois nacional. Vai ter muito país, são situações diferentes, com fronteiras fechadas, repiques. Eu acho que é o momento do Brasil olhar para o Brasil. A gente descobrir, tem muita coisa bacana. E eu vi isso lá no 11 de setembro, o americano levantou Nova York rapidamente. Eu acho que o Brasil também tem uma oportunidade de conhecer, de viajar, como dizem os portugueses, cá dentro, né? Acho que é a minha mensagem final. Ok, então queria agradecer a todos vocês que assistiram a gente. Semana que vem a gente volta com mais Checkpoint. Obrigado, R1, obrigado, Imaginadora, obrigado, Juliana, e aos nossos debatedores que deram uma luz aí de como será o setor de hospedagem nos próximos meses e anos. Marcelo Marinho, Pedro Ribeiro, Chieko Aoki e o Thiago. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Estava ótimo, obrigada. Obrigada, gente, tchau. os companheiros. Prazer. Tchau. Obrigado por dizer. Até breve. Obrigado pelo convite. Como é que eu saio para falar?